Olá, meu nome é André Persson, eu sou psicólogo clínico, sou Master Trainer em Programação Neurolinguística, Hipnose, Coaching e eu ministro cursos de formação internacionais nessas áreas todas com certificação internacional. Neste canal, vocês têm uma quantidade grande de induções usando PNL, hipnose, princípios do coaching, mas principalmente com uma característica bem hipnótica, onde eu peço muitas vezes para você respirar fundo, fechar os olhos e relaxar e acessar seus estados internos. E as pessoas sempre me perguntam qual a melhor forma de eu ter o melhor resultado, quantas vezes eu tenho que usar, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então vamos a algumas coisas que são essenciais e importantes para que você tenha o melhor resultado com esse tipo de prática. Primeiro, jamais use ao volante ou operando maquinaria pesada. Isso é muito importante, porque muitos desses exercícios eles têm como objetivo principal absorver completamente a mente inconsciente para que você possa se voltar para o mundo interno. E algumas pessoas são extremamente sensíveis. Então eu não aconselho de forma alguma que você, principalmente se você está acostumado a relaxar, se soltar, ouvir quando você estiver dirigindo. Dirigindo, então, eu acho que nunca, jamais, possibilidade alguma. Se você estiver de carona com seu fone de ouvido, tudo bem. Mas dirigindo ao volante, não. Nem usando nenhum tipo de máquina que você pode se machucar ou, enfim, causar danos a você ou a outras pessoas também. A melhor forma de você fazer é num lugar tranquilo, onde você possa se dedicar ao tempo do exercício, sem interrupções, e por conta de que nós usamos múltiplas vozes, existe toda uma combinação de voz e sons binaurais, em alguns casos, e outras coisas desse tipo, é muito desejável que você não só ouça, mas ouça com fones de ouvido, para que você possa sentir o efeito dessas técnicas nos seus ouvidos, e todo o processo de gravação, tudo é feito para fazer com que a experiência seja ainda mais interessante, ainda mais positiva. O que diferencia o meu trabalho, que eu chamo de engenharia mental transformativa, da hipnose clássica, é que, primeiro, porque tem a hipnose ericksoniana, ou princípios ericksonianos, onde eu não dou comandos e ordens para as pessoas, e eu deixo que a própria pessoa vá buscar seus recursos internos, ela vá decidindo junto comigo, por ela mesma, o que ela vai fazer diante das situações que nós estamos trabalhando ali. E eu uso muitas ferramentas dentro do processo da programação neurolinguística. E por que isso é importante? Porque a PNL, ao contrário das sugestões hipnóticas, elas também não dão sugestões e ordens, elas mexem na estrutura, você toma decisões que mexem na sua estrutura mental. É como se fosse uma fisioterapia mental. Então procure praticar pelo menos 21 vezes cada exercício. Não é que você tenha que fazer 21 vezes, que você seja obrigado a fazer, mas é desejável que você vá fazendo até naturalmente chegar a 21 vezes, pensando no mesmo tema, numa mesma proposta, numa mesma questão. Você vai observar que os exercícios eles são muito plásticos, o que significa que você pode fazer várias vezes para objetivos completamente diferentes. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante. E se você quiser fazer bem feito mesmo, tem um caderno, um arquivo no computador, alguma coisa assim, onde você vai anotando suas reflexões, o que cada vez que você pratica aquilo traz para você, o que aquilo faz com que você pense ou reflita a respeito, porque tudo isso vai se somando para que você consiga aumentar a sua inteligência emocional, suas múltiplas inteligências, porque quanto mais você pensa sobre si, reflete sobre si, faz exercícios que fazem você pensar sobre a sua vida pessoal, sua vida profissional, você vai ter ainda mais e mais chances de conseguir resultados. Então essas são algumas coisas muito importantes para compartilhar, são alguns passos que eu recomendo fortemente que aquelas pessoas que nos ouvem frequentemente possam adotar. Finalmente, temos alguns exercícios cujo objetivo é você ouvir dormindo. Portanto, nesses exercícios eu diminuo naturalmente a voz principal e deixo a música ficar um pouco mais alta ou mais ou menos no mesmo nível, dependendo da gravação. Isso não é defeito, já me perguntaram se tem algum defeito ali. Não é, é assim mesmo. Por quê? Porque quando você está dormindo, o objetivo não é somente consciente ficar acompanhando. O objetivo é você se deixar levar. Então, como eu ponho músicas relaxantes, binaurais, para a pessoa poder relaxar,
o objetivo é que a voz seja quase que um sussurro, porque ela vai ser absorvida pela mente inconsciente. O que, aliás, me traz uma outra questão, que é muitas pessoas se preocuparem porque elas dormem, entre aspas, né? Elas entram num estado profundo, muitas vezes voltam quando eu conto 7, mas eu encorajo que muitos de vocês ouçam, inclusive dormindo, e eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. E as pessoas acham que estão perdendo alguma coisa. Não estão, porque mesmo quando você dorme, você continua a absorver essas informações. E quando você entra nesse estado mais profundo, você também continua a absorver essas informações. Então relaxe e aproveite. E como que você vai ouvir? No limite do seu conforto. Não é para te sobrecarregar, não é para ouvir toda hora, porque não é uma panaceia e você precisa estar bem. Eu recomendo que você alterne alguns momentos onde você vai ouvir antes de dormir, com alguns momentos onde você vai procurar ou tentar talvez ficar sentado e prestar um pouco mais de atenção naquilo que eu estou falando. Mas, na minha experiência, as pessoas começam a ouvir esse tipo de trabalho que eu faço e logo, logo, elas daqui a pouco já não estão mais acompanhando conscientemente nada do que eu falo. Por quê? Porque a mente inconsciente já se acostumou com a minha voz, com o trabalho que eu estou fazendo e faz com que você vá cada vez mais fundo. Não há problema algum em relação a isso. Tá? O que eu recomendo é que toda vez que você for começar a fazer um exercício, veja o título do exercício, saiba por que você está fazendo aquele exercício. Eu estou fazendo a técnica tal para o objetivo Y. É isso que eu estou fazendo e eu desejo o resultado tal. Porque mesmo que você entre num estado mais profundo, a sua mente continua acompanhando aquilo que você está fazendo. Os resultados têm sido muito bons, o feedback que eu recebo das pessoas, de vocês, é maravilhoso. Pessoas que nunca me viram pessoalmente tiveram suas vidas completamente transformadas e isso me realiza, me faz muito feliz de poder estar fazendo esse tipo de contribuição. E eu quero ouvir sugestões de vocês. Por favor, entre lá na comunidade e deem sugestões ou embaixo de cada vídeo. O que vocês querem ouvir? O que vocês querem trabalhar? O que vocês desejam? Para que a gente possa fazer o máximo de projetos que atendam às necessidades das pessoas. E finalmente eu quero agradecer a audiência, agradecer vocês estarem aqui vindo, trazendo outras pessoas, praticando com frequência, avaliando positivamente. Os canais têm uma alta taxa de aprovação positiva, mais de 96% de aprovação, de pessoas dando o thumbs up, né, aprovando e gostando e comentando isso. Eu não poderia me sentir mais realizado, sentindo que eu estou cumprindo a minha missão, que é ajudar a contribuir para que a gente viva num mundo melhor. A gente precisa disso. A gente precisa se harmonizar, a gente precisa saber lidar com o mundo, com as coisas, como elas estão acontecendo. Hoje tudo muda muito rápido, tudo vem e vai numa velocidade muito grande. Nós precisamos de recursos para mais rapidamente poder reagir a essas mudanças, a esse mundo que se transforma, a esse mundo que está se tornando cada vez mais complexo. E esse tipo de tecnologia, na minha opinião, vai ajudar bastante nesse sentido. Então, grande sucesso e continue conosco e compartilhe com quem precisa, principalmente. Obrigado.